você que está nos acompanhando, chegamos ao nosso terceiro bloco. No segundo bloco, André, nós vimos então um trechinho ali de um vídeo sobre Kardec. É um vídeo muito bonito, muito bem feito pela Federação Espírita Brasileira, pela comemoração do bicentenário de nascimento de Kardec, não é? Que muitas pessoas não conseguiram ver, mas ele é precioso. E agora vamos já para a segunda parte do vídeo, para você também acompanhar o desenvolvimento dessa chegada do Consolador Prometido. Depois a gente faz alguns Depois nós vamos comentar. E você que tem a dúvida, que tem a sua curiosidade querendo ser satisfeita, nos escreva. Estaremos aqui neste bloco e no próximo para responder essas questões. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes, se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos.
O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Vocês puderam acompanhar, então, aí um vídeo com a história, um pouco da história de o lançamento do Livro dos Espíritos e do processo, do método empregado por Allan Kardec. André, essa é uma coisa interessante, Júlio, porque este vídeo é mais longo, ele tem muito mais detalhes, ele aborda os aspectos da doutrina espírita como um todo. Mas nós não podíamos gastar o vídeo todo no nosso programa, porque nós temos que trabalhar outros temas. Mas com isto, você que nos assiste pode perceber que a preocupação de Allan Kardec não foi de inventar uma coisa da cabeça para depois procurar provas que corroborassem suas ideias. Ao contrário, ele parte, como a ciência parte, ele parte de cada caso para extrair as leis. Ele conta que ele descobriu neste contato uma coisa muito importante que norteou sua pesquisa, que o fato de ser espírito não quer dizer que sabe tudo. Ele descobre espíritos que sabem a mesma coisa que homens e ainda espíritos que sabem menos do que os próprios homens. Por isso, ele não partiu de um pressuposto pré-concebido, como o nome já está dizendo, pressuposto, um suposto previamente. Não. Ele vai pesquisando, ele vai perguntando, ele vai buscando dos espíritos respostas. E aí ele coordena isto e ele descobre que há um conjunto lógico. E é isso que aqui, na geral, eu quero que as pessoas estejam percebendo nesse diálogo com o Júlio. Há uma lógica. Sim. Existe um porquê a gente pede para vir aqui para geral. Porque eu vou falar com você. Quando eu quero falar com o telespectador, a gente vai para outra, para fechada. Então, há uma lógica. As coisas funcionam já na vida física, já na Terra, dentro de certas leis. E aqui, Kardec faz a mesma coisa. Ele descobre que o mundo espiritual, Júlio, telespectador, o mundo espiritual tem uma lógica. E ele começa a investigar essa lógica. Ele começa, através das perguntas, ele começa a pôr os espíritos na parede. Sim. Isso é bacana. O que eu acho interessante, André, é que na investigação que ele faz, ele não faz uma pergunta para um espírito, ele faz uma pergunta para vários espíritos ao redor do mundo. Kardec, e isso é muito legal que você tenha lembrado, Kardec, ele falava muitos idiomas. Sim. Ele era poliglota. Ele tinha facilidade de se expressar. Então, o que ele fazia? Ele sabia que as verdades, e aí está a autoridade da doutrina espírita, Sim. a verdade que é real na França não pode ser diferente na Alemanha. Uma coisa, um princípio que tem valor na Espanha, não pode ser o oposto na Itália. Então, ele mandava questionários com as mesmas perguntas, feitas nas línguas dos médios conhecidos da época, para sociedades que na época já estavam organizadas, e pedia que os espíritos respondessem da forma que eles achassem adequado. Sim. E que devolvessem a ele. Para que, depois de estabelecido a primeira base, o primeiro alicerce, ele comparasse as respostas vindas entre médios que nunca se haviam conhecido, que estavam em civilizações e em comunidades totalmente distintas, com hábitos diferentes, Sim. porque ele sabia, se uma coisa fosse verdade, deveria ser universalmente conhecida. Mesmo com idiomas diferentes, com descrições diferentes, ela deveria ser universalmente conhecida. E então, se a reencarnação era um fato, o alemão receberia uma mensagem de um espírito em alemão que diria que a reencarnação é verdade.
O espanhol receberia em espanhol a resposta dizendo que realmente nós vivemos muitas vidas. E assim ele pôde escoimar, depois de já tendo preparado a base, ele pôde fazer uma triagem muito precisa desses fenômenos que podem ser regionais, podem ser pessoais, mas quando são universais, demonstram princípios. Deu uma credibilidade. Exatamente. Né? E é interessante observar, André, que, bom, na época de Kardec, foi um momento específico, tanto da evolução da humanidade para receber esses ensinamentos, para ter essa expansão de consciência, essa busca pelo conhecimento, mas também foi uma época em que não havia, por exemplo, isso aqui que a gente tem nas mãos. Porque isso aqui me faz conversar com o alemão, com o japonês, com o espanhol. Naquele momento não tinha como você estabelecer uma conexão muito rápida a ponto de pegar a resposta de um e comparar com a do outro. Por isso que ele focou tudo nele, manda tudo para mim, e ele que teve o trabalho ali de juntar e ver isso aqui tá certo. Eu disse ontem numa palestra que fiz que quem inventou o WhatsApp foi Allan Kardec. Quando ele fundou a Revista Espírita, o que ele fez? Ele fez um meio rápido na época, que era uma revista mais fina, uma coisa que chegava mais rápido aos destinos, mais barato, para ter essa interação, essa interatividade que você pode ter no Facebook, no YouTube. Kardec conseguiu através da Revista Espírita espalhar o conceito e receber as respostas, e é isso que nós vamos fazer agora, dar um tempinho para o povo, né, mandar para a gente alguma coisa e a gente vai voltar no bloco seguinte. Exatamente. Então você que está nos acompanhando, já recebemos algumas mensagens, a gente vai para um intervalo rapidinho, são 3 minutinhos e já voltamos.